Olá, sejam bem-vindos ao canal Aulas de Computação. Meu nome é Adriano Santos e no vídeo de hoje eu recebo aqui o meu amigo Matheus Moreira, que hoje ele é engenheiro de software na Base Esports. Matheus, um prazer recebê-lo aqui. Seja bem-vindo aí ao canal, ao nosso ciclo de entrevistas. É uma honra te receber aqui. Você é um amigo meu já de longa data. Trabalhamos também na ETEG, né? Lá no mesmo local onde trabalhamos com o Kiko também, né? Nosso amigo em comum. Cara, é uma honra. Você foi um mentor para mim naquela época, né? Eu já falo isso aqui eh, claramente, porque me ensinou muita coisa, né? Era uma pessoa de muita paciência. Eu acho que a maior virtude sua, né, é a paciência. Você é uma pessoa de muita paciência e que tem e gosta e ama ensinar. Eu só não sei ainda como você não se tornou professor aí na Alemanha, né? Hoje o Matheus está na Alemanha. E eu não sei como você não se tornou professor, porque você é um excelente professor, né? Tá faltando isso aí no seu currículo. Você só não quis dar aula aí na Alemanha porque você não quis. Porque se você colocar seu currículo em alguma universidade aí, ou alguma escola de programação, certeza que você vai conseguir emprego. É certeza. Bem-vindo, Matheus. Se apresenta aí pro pessoal. Ô, Adriano, obrigado pela introdução. Meu nome é Matheus, eu sou mineiro do interior, com muito orgulho. Estudei na UFMG, Ciência da Computação, sou bacharel em Ciência da Computação pela UFMG, formei em 2002 e desde então estou batalhando na área, né? É uma área que me empolga muito, eu gosto bastante, sempre gostei, sempre me me trouxe muito ânimo, assim, a possibilidade de a gente fazer bem as pessoas através da computação, como a gente estava comentando em off, né? A computação como um meio para fazer alguma outra coisa, não como um fim em si mesmo. Como você disse, eu moro com a minha esposa e minha cadelinha hoje na Alemanha, eu em Berlim, tem 3 anos, vou completar 3 anos aqui. E eu não dou aulas na Alemanha porque ich spreche keine Deutsch. Como isso é tudo que eu sei de alemão, é falar que eu não sei falar alemão, então não dá para dar aulas aqui. Mas você tem certeza em dizer que eu gosto, talvez não tanto pela paciência, mas pela parte de aprendizado em geral, não só ensino, mas o aprendizado em geral como um compartilhamento. Eu gosto muito de compartilhar com as pessoas, eu trabalho em grupo. E eu acho que foi, adiantando um pouquinho, né, foi isso que aconteceu entre eu, você e o Kiko, por exemplo, lá na ETEC. A gente tem esse prazer em compartilhar, independente de estar certo ou estar errado, ou posições que a gente tenha, nós sabemos que nós vamos aprender um com o outro. Eu acho isso muito bacana e talvez tenha sido um dos fatores que fez com que nós nos aproximássemos do Pico também, né? Uhum. E eu também posso dizer que você eu te chamo de senpai, você sabe. Senpai é sênior em japonês, viu, gente? Mas eu não Pois sou. é, Quem me dera. Eu que chamava ele de senpai, eu chamava ele de senpai primeiro, né? Mas aí depois ele começou a me chamar também. Porque o sênior aí é ele, né? não, mas você é uma referência para mim e o seu canal mostra isso. Um trabalho feito com paixão, com qualidade, e que tem um propósito maior, né? Maior do que você mesmo. Então. E essa capacidade que você tem de comunicar com as pessoas, entendeu? Uhum. Isso, e colocar isso público para todo mundo consumir, e isso é inspirador, é fonte de inspiração para todo mundo. Então, Muito eu me bom. sinto honrado de participar desse bate-papo hoje. Eu que agradeço. Ô Matheus, e como é que foi da sua última experiência do Brasil, né? Sua última empresa que você trabalhou no Brasil, e até você estar agora na Base Esports, por onde você passou? Primeiro, o que que te motivou a vir para a Alemanha, né, como Uhum. desenvolvedor? Foi questão de dinheiro ou foram outras motivações? E aí, como é que foi sua trajetória até agora chegar na Base Esports? Uhum.
A última empresa onde eu trabalhei no Brasil foi a Avenue Coach. É uma empresa onde eu aprendi muito, assim, tive uma experiência muito legal lá, com pessoas muito boas também, nesse mesmo estilo nosso de trabalhar em grupo, de compartilhar as coisas, de crescer junto. E lá foi onde eu tive a minha primeira experiência internacional. Eu tive a oportunidade de ir para os Estados Unidos 2 ou 3 vezes, trabalhar pela Revenue Coach, e era uma coisa que eu queria muito. Eu achava que era algo que fazia falta na minha carreira. A gente vê grandes empresas americanas, europeias, e fica curioso para ver como que isso funciona no exterior, né? Eu tive essa oportunidade de trabalhar com grandes clientes lá e foi muito bom. Então já tinha esse aspecto de eu estar procurando essa experiência no exterior. Junto com isso, eu casei com a Marquele, que você conheceu também, lá na ETEC, e ela também tinha esse desejo de ir para o exterior. Então, durante o nosso namoro, antes do nosso casamento, isso já era uma conversa que nós tínhamos. Assim que possível, depois que a gente casasse, organizasse um pouco as coisas, tentar uma experiência no exterior. A ideia original era nós irmos para os Estados Unidos, porque era onde eu tive experiência, conheci algumas pessoas que trabalhavam lá nos Estados Unidos, fiz um processo, fui aprovado, mas foi na transição do governo do Obama para o governo Trump, e estava com muito problema na questão de aprovação de visto. Então, a empresa que me contratou, ou que me contrataria, né, e me aprovou no processo, ela submeteu o meu processo para o visto americano, para o visto de trabalho, e o visto não foi aprovado, apesar de eu ter sido sorteado na loteria e tudo mais, a análise do visto deu errado. Mas antes de ter dado errado, estava demorando muito. Então, esse processo levava 6 meses, 8 meses para ter resposta depois do sorteio, e chegou a levar 1 ano e meio. Nossa. Quando deu 1 ano por aí, eu e a Marquele, nós decidimos começar a olhar um plano B, porque a gente estava sentindo que isso estava impactando a nossa vida. A gente tinha coisas que nós queríamos fazer, só que a gente não podia, a gente não sabia se faria ou não por causa dessa falta de resposta. E aí nós começamos a pensar em alguns países, pensamos no Canadá, olhamos, pesquisamos algumas coisas, não nos interessou. E eu já tinha um amigo aqui na Alemanha. E ele me falou: Matheus, vocês estão querendo sair do país? Vem para a Alemanha. A Alemanha é um lugar muito bom. E aí, Marquele e eu pesquisamos sobre a Alemanha, a gente viu que batia com alguns princípios, essa questão que você perguntou se era dinheiro. Menos dinheiro e mais qualidade de vida. Né? Aqui na Alemanha, a gente ganha bem, assim, para 2 pessoas que trabalham com TI. O salário conjunto que a gente tem é um salário muito bom. Mas o principal nem é isso. O principal é que os recursos que a gente tem aqui trazem uma qualidade de vida muito boa, né? Então, essa questão que nós comentamos em off também de ter a família por aqui, e a gente hoje pode fazer isso trazendo as nossas famílias sem custos para eles, né? E de poder ir para o Brasil também, e a única questão que precisa da gente se planejar para ir para o Brasil. Então, assim, a nossa vida, ela não mudou muito no sentido de, eu tenho uma casa muito maior, eu tenho um carro fantástico, mas a qualidade de vida mesmo de uma cidade tranquila, apesar de ser Berlim, né, que é a capital, mas é um lugar em que você pode andar à noite. Nós andávamos até à noite, de madrugada, no escuro, pegar um metrô com tranquilidade, pegar um ônibus com tranquilidade, transporte público que funciona, você poder ter acesso à comida de diversos lugares do mundo. Então, assim, a gente não tem nenhum luxo, mas a gente tem uma vida que tem muita qualidade.
Eu acho que isso é o principal. E principalmente, no nosso caso também, que a gente sempre quis ter filhos, né? Que é uma coisa que a gente planeja. A gente vê que existe um cuidado do governo, da estrutura social, com a questão de como criar as crianças, de disponibilizar licença parental de 14 meses, que pode ser dividida entre o pai e a mãe, Legal. com pagamento de parte do salário pelo governo, auxílio do governo para filhos para os seus filhos, né? Tem pagamentos mensais feitos pelo governo. Então tem uma série de coisas que é muito mais voltado para qualidade de vida e para pessoa do que riqueza, assim, ter dinheiro, ter fortuna e tudo mais. E aí nós fizemos essa pesquisa sobre a Alemanha, gostamos do que vimos e eu comecei a fazer processos seletivos aqui. E encontrei uma página na internet falando sobre as principais empresas, startups de Berlim, empresas que estavam bombando. Eu fiz processo em duas, na época foi a Zalando e a N26. Os dois processos correram em paralelo, acabou que o processo da N26 começou depois, mas acabou primeiro. A Zalando parecia que na época estava em algum tipo de reorganização, então meu processo acabou demorando lá, o pessoal até pediu desculpa, depois o RH pediu desculpa, e quando eles souberam que eu tinha recebido já outra proposta, eles entenderam completamente essa questão. Sim. E eu fui para a N26, e aí eu comecei minha vida aqui. A N26, que é um banco, né? Isso, a N26 é um banco digital, só lembrar Nubank. Uhum. A N26 seria um Nubank aqui na Europa. Só uma pergunta, é isso que eu ia te perguntar. A N26 ela está disponível na Europa inteira, não somente na Alemanha. Ela tá disponível para todos os países da Europa, ou pelo menos por uma boa quantidade de países. Isso. É aqui, está concentrado principalmente aqui na Europa, sim. Não, ótimo. E aí, Matheus, aí como é que foi na N26? Antes da gente falar um pouco sobre a N26 e onde você está agora, que é na Base Esports, Uhum. quais tecnologias que você trabalha, né? Você- eu já vi, né, no seu LinkedIn, que eu vou compartilhar, o LinkedIn seu, suas redes sociais, no caso o Twitter, é, quais as tecnologias, né? Fala pro pessoal quais tecnologias que você gosta de trabalhar, né? O que Uhum. que você domina mesmo aí, o que que você gosta, o que que você tá fazendo também, o que que você fez na N26 e o que que você faz na Base. Beleza. Eu sou um programador Java de formação, assim, desde o início. Muito cedo eu comecei a trabalhar com Java na minha carreira. Comecei a programar lá na faculdade, era Pascal, depois C. Depois de C eu descobri Java e desde então eu trabalho na plataforma Java. Já trabalhei com .NET, já programei em C Sharp, às vezes eu arranho alguma coisa em Python, mas Java, JVM realmente é minha área principal. Hoje em dia, meu interesse maior é por programação funcional. Eu acredito que existe uma série de benefícios em utilizar programação funcional e princípios de programação funcional para a resolução de problemas. A linguagem que mais me atrai hoje em dia é Clojure, que é um Lisp moderno que roda em cima da JVM. Tem compatibilidade com bibliotecas Java, interoperabilidade com Java, então é muito interessante nesse sentido também. O que mais? Eu sou back-end, basicamente. Né? Eu tenho zero cacuete para trabalhar com front-end, apesar da minha esposa ser front-end. Mas, assim, eu não sei escrever uma linha de JavaScript. Não, você não E sabe porque você não quer. por incompetência mesmo. Não é por incompetência não, porque você não pegou pra fazer, bicho. Porque se você pegar pra fazer, você faz. Não vem com essa não. Que é moleza, velho. Você faz, você tira de letra.
Uma coisa que eu costumo dizer é que esse conhecimento de linguagens, você carrega isso, né, para outras linguagens, né, à medida que você vai aprendendo, assim, e conseguindo abstrair os principais elementos das linguagens. Então, é lógico, se precisar sentar e aprender JavaScript, a gente sempre aprende JavaScript e reconhece determinados padrões da linguagem e tudo mais, mas realmente não é minha praia. E, para concluir o fato de eu ser incompetente em front-end, CSS eu realmente não sei e não tem nenhum montante de estudo que eu faça que Não, me e é aquele torne negócio. competente em Não, CSS. é aquele negócio que eu falo. Eu, quando eu vou fazer alguma coisa, né, que eu faço uns sisteminhas meus, às vezes lá pro IFMG, e aí eu faço um negócio bem simples, né? Eu gosto muito daquela stack Mern, que é bem rapidinha, né? Mongo, Express, React e Node. Cara, eu não faço nada, eu não customizo nada em CSS. Eu pego o Bootstrap, que é um framework CSS, que você já pega as classes prontas e pronto, filho. Eu só coloco os botões, os campos na tela. Eu não tenho. Cara, uma habilidade que eu invejo, cara, também é quem tem a manha de fazer design, quem sabe desenhar. Eu, eu tiro o chapéu, cara. Eu acho impressionante. Acho impressionante. É, Mas é, é isso, eu sou back-end desde o início, assim, e aí, se a gente voltar uns bons anos atrás, uma década atrás, comecei a trabalhar com Java Desktop, depois Java Web, que era JSP, Servlet, e aí depois vieram esses frameworks tipo JSF, framework de componente. Aí, num determinado momento, eu fui para dessa caminhada toda. Eu fui para uma empresa onde eu aprendi muito, é a Veta. Tinha gente assim fantástica de todos os níveis lá, desde os arquitetos, os seniors da época, plenos, os júniors, assim, a gente fazia uma equipe fantástica. Comecei a me envolver mais com o back-end sem front-end, né? Eu ficava muito focado na parte de APIs, integração e tudo mais. E alguns anos depois, indo para, acabando chegando na Avenue Code, isso daí aprofundou ainda mais essa parte de back-end com microserviços, e até chegar aqui na Alemanha, na N26, que aí foi a minha experiência mais aguda como desenvolvedor back-end, adotando principalmente essa arquitetura de microserviços. e aí você mexeu lá, Matheus? Lá você trabalhou o quê? Claro, back-end, mas assim, você trabalhava no aplicativo principal da empresa, no aplicativo de banco mesmo ali do usuário? É, a- É, Como é que era a questão de escalabilidade lá? Quantos milhões de pessoas acessavam a aplicação que você trabalhava lá? uhum. Eu não trabalhava direto nas partes, vamos dizer assim, que a gente imagina que é o cerne daquilo que seja seu banco. Por exemplo, transação financeira, cartão, essas coisas. Eu trabalhei em uma funcionalidade que é como se fosse um microcrédito, esse limite de contas que a gente tem no Brasil, né? Sim. Que o pessoal aqui chama de overdraft. Então, se você atinge zero na sua conta e você tem o overdraft habilitado, é como se você tivesse esse limite extra de conta. Na época, estava sendo migrado de uma implementação mais antiga para uma mais nova, e a N26 também estava numa transição de Java como linguagem principal para Kotlin. Então, nós aproveitamos que existia esse sistema antigo, que já tinha uma série de limitações, para migrar para um sistema novo e trabalhando com Kotlin. Mas essa era uma funcionalidade dentro do aplicativo principal do banco. Isso, dentro do aplicativo. Aí, se você abrisse o aplicativo, tinha um painel onde você podia habilitar essa funcionalidade do overdraft, ou, na verdade, você poderia solicitar um overdraft, e aí o nosso sistema recebia essa requisição, ele fazia uma série de análises para saber capacidade de crédito da pessoa, comunicar com atores financeiros externos para saber se existe alguma dívida ou não, se existe alguma pendência ou não daquela pessoa, e dar uma resposta. Você tem overdraft ou você não tem overdraft.
E no momento que você garantia que o sistema garantia o overdraft, aparecia um painelzinho na aplicação mesmo, em que você podia controlar, ó, o meu limite máximo que foi garantido para mim é de 300 euros, mas eu quero limitar aqui a 100 euros. Você pode acompanhar o consumo desse overdraft que você tem. Você poderia acompanhar a projeção de custo daquele overdraft, né? Porque o overdraft é como se fosse um Um empréstimo mesmo. empréstimo. Então, você poderia acompanhar qual que é Os a juros. projeção de custo daquilo para você. Quanto de Isso, juros que ele vai ter daqui a um tempo. isso. E isso você acessava dentro da aplicação. Mas assim, beleza, você estava mexendo com essa funcionalidade aí, mas tinha gente que, por exemplo, tinha equipes que trabalhavam com as partes críticas, por exemplo, de controle de Sim. transações financeiras. Isso ainda requeria atualização ou o sistema nessa parte ele estava bem estável? Praticamente ele não tinha atualização nessa parte. Você chegava a conversar com o pessoal dessas equipes ou não? Sim, sempre tinha atualização, sempre tinha, porque assim, um movimento principal que existia lá é de desmontar uma arquitetura que era baseada no monolito, que é o legado que já existia lá, o sistema legado, e transformar esse sistema em microserviços. Esse sistema legado, ele agregava muita coisa que estava ficando muito díspare. Então, tinha muitas funcionalidades que estavam ficando díspares. E uma coisa um movimento que existia dentro da empresa é: vamos decomissionar o monolito. Para isso, nós temos que criar um microserviço. Então, assim, mesmo que às vezes no core, no cerne da aplicação, não fosse adicionado novas funcionalidades, aquele cerne estava sendo reorganizado em arquitetura de microserviço. Então, sempre tinha mudanças. E também Ah, tá. a empresa ela introduzia novidades. Por exemplo, o aplicativo da N26 ele tem um conceito que é chamado de Spaces. Spaces é como se fossem, vamos dizer assim, bolsos ou contas auxiliares que você tem dentro da sua conta em que você pode fazer essas transferências internas de valor. Então, assim, o dinheiro fica dentro da sua conta, mas segmentado num space. Você pode falar assim: eu tenho um space Contas de para casa, um para supermercado, um para isso, Uber e por aí vai. eu junto dinheiro para comprar um carro, coisas assim. Isso foi uma funcionalidade isso foi uma mudança muito grande e atingiu o cerne do sistema pela estrutura de o que é internamente uma conta. O usuário está associado a uma conta ou mais contas, um Space é uma conta. Então, tem tudo. Um space é uma especialização da conta, né? Você está especializando, é uma especialização dela, né? Você está criando, é dentro da sua conta, mas é uma divisão dela, né? Uma divisão dela. E é até engraçado É você parte levantar, da sua conta. É parte da sua conta. porque quando a gente fala de especialização em orientação a objeto, né, que a gente fala de herança, normalmente a subclasse ela é mais especializada, mas ela tem mais capacidade. Às vezes ela amplia a capacidade da Sim. subclasse, mas no nosso caso o space ele é mais limitado. Então, nem é um conceito que traduz exatamente para a herança em orientação a objeto. Né? Então, tinha uma série de impactos no cerne da aplicação. Assim. Ô, Matheus, mas mesmo lá na sua, agora voltando para a funcionalidade que você trabalhava lá do overdraft, mesmo ela, o controle de qualidade, como é que era? Devia ser um negócio cabuloso, né? Porque, assim, qualquer errinho que o back-end fizer ali num cálculo errado de juros, do juros sobre empréstimo com o cara, às vezes colocar um valor errado ali para o cara, ou até mesmo errar o valor para o banco, colocar um juros menor, o banco pode estar tomando prejuízo. Como é que era esse controle de qualidade lá? Como é que era? Tinha uma célula específica de QA lá, ou claro, vocês deveriam fazer alguns testes de vocês, mas além disso, além dos testes de vocês, tinha uma outra célula de qualidade? Como é que era a qualidade lá no banco? Qualidade é um aspecto que era distribuído para todo mundo. A empresa tem profissionais especializados, né, os engenheiros de qualidade. Esses engenheiros eles eram alocados nos times de acordo com a demanda, né? Então
Os projetos em que eu trabalhei sempre tinham um QA disponível, mas a responsabilidade de, por exemplo, escrever testes unitários e testes de integração é do engenheiro que está desenvolvendo o sistema. Então, assim, era uma coisa que existia desde a base. Então, vinha do desenvolvimento, passando pelo um trabalho um pouco mais especializado do QA, toda a questão de o cuidado para fazer a release da aplicação, né, todas as validações em staging, aprovação de product owner, uma avaliação da cadeia de produto mesmo lá dentro da empresa, né? E também essa questão que você falou de segurança, ela entrava também na questão de compliance, por exemplo, porque é um banco, e é um banco que está submetido a uma série de regulamentações, e essas regulamentações são regulamentações bem fortes, assim, né? E o banco não tem como o banco fugir. Então, por exemplo, Ainda mais aí na Europa, né, Matheus? Porque na Europa, aí, qualquer errinho que tiver no aplicativo no banco, você pode ter certeza que o governo tá louco para aplicar uma multa no banco e pegar um dinheirinho. Certeza. Assim, existe... Eu diria que o sistema bancário brasileiro é mais moderno que o É mesmo? alemão. Olha que O interessante isso. sistema bancário brasileiro é impressionante. É impressionante. A Alemanha não sonha em ter uma coisa parecida com o Pix. Até porque, pois é, mas até porque também o questão aqui exige-se até mais segurança, né, Matheus? Porque o povo também adora burlar o sistema aqui, né? Tem muito desvio, Mas muita aqui também coisa, né? tem. Aqui Tem? também a parte essa parte de segurança, por exemplo, como eu estava falando, a questão de compliance, quando nós íamos fazer a release de um aplicativo, um sistema pela primeira vez, tem toda uma questão de segurança de acesso, em que a gente tinha uma pessoa ou várias pessoas desse grupo de security champions que faziam a avaliação do seu sistema para saber se está de acordo com as normas de segurança que a empresa estabelece. O pessoal fazia um scan da aplicação para tentar atacar a aplicação para ver se acontecia alguma coisa de errado. Isso gerava relatórios que voltavam para a equipe de desenvolvimento, que precisava atacar os pontos que eram levantados para ter esse compliance de segurança para a implantação. Mas, então, assim, por ser um banco, obviamente, tinha uma série de questões de segurança e qualidade que vinham desde a parte de negócio mesmo, pelo fato de ser um banco, e o BaFin, que é, por exemplo, o órgão que seria correspondente ao Banco Central aí no Brasil, ele obrigava a empresa a agir de determinadas formas, esses regulamentos geravam procedimentos internos e a gente executava esses procedimentos, mas também da parte de desenvolvimento de escrever o código, mas escrever os testes unitários, escrever os testes de integração e ter uma pessoa de QA mais especializada, com uma visão mais crítica sobre o sistema, né? Para que ele atingisse E requisitos? Como é que eram os requisitos lá? No caso de banco, vocês a demanda vinha do próprio banco, as demandas de desenvolvimento de novas funcionalidades. Os requisitos já chegavam para vocês mastigadinhos, com diagramas? Como é que era lá? Chegava já tudo mastigado? Olha, toma aqui o diagrama de classe, diagrama de sequência, Não, isso era tudo. trabalho do time também. Do time também? Não, só Isso. chegava para vocês a demanda. Ó, eu quero que faz isso e é mais ou menos isso aqui. Tinha que chegar algum esboço para vocês. Porque é o banco que sabe isso. Alguém especialista da área lá de empréstimos que... Vocês tinham um cliente interno, vamos assim dizer, não tinha? Sim. Aí depende de cada time, né? Como que os times atuavam. Mas, por exemplo, no nosso caso, num dos projetos que eu trabalhei lá, a gente tinha um profissional que era especializado em conversar com os clientes finais mesmo, para determinar o que aquele cliente queria, como que ele imaginava interagir com a aplicação, fazer
esses experimentos com o cliente, entrevista e tudo mais, para levantar uma série de informações que a gente precisava para a realização do nosso trabalho. Porque, e é um negócio interessante esclarecer, mesmo eu sendo desenvolvedor back-end, isso não quer dizer que eu não me envolva com o front-end. Na verdade, é o contrário. O back-end ele dá suporte, no nosso caso, como o chamariz da aplicação do banco é a aplicação front-end, o back-end ele muitas vezes trabalha em função do front-end. Então, assim, a gente tinha uma relação muito boa com parte do time que tratava de front-end. Então, a gente tinha que conversar com o pessoal de produto, com o pessoal de pesquisa e com o pessoal de front-end para saber, assim, quais são as possibilidades que vocês têm e o que vocês precisam que a gente faça. E aí a gente definia formato da nossa API, como que essas chamadas iam ser feitas. Então, criava um contrato, por exemplo, entre o front-end e o back-end para que a coisa evoluísse. Mas a coisa vinha mastigada. A gente recebia uma série de inputs e o banco tinha um direcionamento do que ele queria atingir. Formavam-se grupos, vamos dizer assim, grupos de trabalho, times de trabalho, e os times tinham uma certa autonomia para atingir esses objetivos. Aí, na medida em que esses requisitos, vamos dizer assim, de alto nível chegavam para a gente, o time se reunia, fazia uma análise das informações que já tinha, fazia um plano de trabalho, vamos dizer assim, para 2, 3, 4 meses, e você começava a criar, vamos dizer assim, histórias maiores, que a gente chamava de épicos. E aí, esses épicos eram subdivididos em tarefas menores que chegavam mais próximo da implementação final. Mas mesmo questão de criar diagrama, de criar documentação, ficava muito a cargo de cada time, como cada time se organizava. E eu até falei de documentação, até esqueci de perguntar, porque muitas vezes tem empresas que nem estão utilizando mais esse tipo de documentação hoje em dia, né? De fazer toda a diagramação de classes, que tá preferindo algo mais ágil, né? Só de às vezes ter uma documentação no código já é o ideal. E lá como é que é? O desenvolvimento lá é mais ágil? Como é que é lá? Ou é mais engessado, um pouco mais clássico? Como é que é lá? Esse negócio de agilidade é um pouco estranho, assim. Eu vejo muito as empresas na verdade, assim, o desenvolvimento continua o mesmo. Para mim, assim, para mim continua a mesma coisa. A questão é o seguinte, é porque as pessoas têm ideia de que é mais rápido. Para mim, a única diferença é em termos de documentação e que não tem aquele rigor de primeiro termina toda a documentação e depois começa a desenvolver. Eu diria que, assim, o processo lá está dentro do que comumente se entende como ágil, mas não tinha muito de agilidade efetiva. Vou colocar dessa forma, assim. Não se fazia, por exemplo, 5 deploys em produção por dia. Apesar de que, para ser bem sincero, de pipeline de produção, de colocar coisas em produção, uma vez que seu sistema entrou em produção lá pela primeira vez, é um dos modelos mais robustos que eu já vi na minha experiência de trabalho. Mas, assim, não era exatamente ágil, porque a gente podia não ter documentação, mas tinha reunião demais. Às vezes a reunião não tinha um propósito claro. Às vezes levantavam-se coisas, pontos de melhoria, por exemplo, mas não existia nenhuma ação prática para aquela melhoria ser realizada. Então, assim, a agilidade é um negócio muito difícil de qualificar, eu acho. Mas, especificamente nesse ponto de documentação, eu sempre gostei de documentar. Eu já passei pela fase de documentar demais, mas eu nunca gostei de documentar de menos. Documentar é um negócio muito complicado. Eu já ouvi gente falando assim, seu código tem que ser autodocumentado. É verdade que o código ele tem que ter... Sim, ele tem que ser fácil de ler, ele tem que ser legível. De ser compreensível com uma certa facilidade, né? Isso também é difícil de quantificar.
Mas tem coisas que o código não captura. O código é um sistema vivo, fato. Sim. Mas o código ele captura como? Ele não captura por quê? Então, por exemplo, você tem um método um método simples. Fala assim, me dá a taxa de juros. E o negócio fala, a taxa de juros é 1,2% ao ano. É um método muito simples de você ler e falar, esse método que ele faz é me retornar esse valor aqui. Só que ele não fala por que a taxa de juros é 1,2% ao ano. Então, tem coisas que o código não tem como capturar. Por que você fez detectar? Você consegue ler o código de arquitetura, por exemplo. Mas por que a arquitetura foi feita daquela forma, sendo que existem várias outras formas de estruturar seu sistema? O código não captura isso. Mesmo que você escreva um Javadoc, o Javadoc ele é uma coisa muito baixo nível. A arquitetura é uma coisa muito alto nível. Então, você tem que ter outros mecanismos de expressar isso. Eu acho que é nesse sentido que entram os diagramas, que entram documentações que você escreve e registra em outros sistemas. E, para ser bem sincero, documentação é artefato. Código evolui, documentação evolui. Não tem por que você falar assim, mas a documentação vai ficar atrasada, a documentação vai ficar defasada. Se você tem um sistema que tem código e tem documentação, na tarefa que você tem que fazer, tem que estar descrito lá. Você tem que mudar o sistema e a documentação se for necessário. Sim, é Senão, assim, isso. a tarefa não está pronta. Eu acho assim, o software, Matheus, eu concordo plenamente com você, eu acho assim, o software, ele é um bem caríssimo, né? Ele é um bem de muito valor. Então, o valor, por exemplo, que o aplicativo, né, digital da N26 Bank, e quando eu falo do aplicativo, eu falo de front-end, back-end, tudo que envolve, é um valor absurdo, milionário, milhões investidos ali. E pega uma analogia simples, você tem uma casa, você tem toda a documentação da casa, você tem todo o diagrama elétrico da casa, você tem o diagrama hidráulico, você tem a planta da casa, você tem um memorial descritivo de todos os produtos que você usou na casa, em termos de encanamento, fios, piso, revestimento, tudo. Se você tem isso para uma casa, por que você não vai ter para um sistema? Que é algo E de tem, altíssimo valor. é, e tem um aspecto importante também, você, por exemplo, é professor. Essa questão de como que você ensina alguma coisa, como você passa algum conceito. Porque está Hoje, documentado. a questão de a gente tem que ser produtivo, tem que fazer rápido, tem que fazer deploy, tanto 1.000 deploys por dia. Como que você faz um onboarding efetivo de uma pessoa, né, um novato que está chegando no seu time? Uma coisa é você dar uma documentação organizada para a pessoa, que a pessoa ela consegue fazer um mergulho gentil em tudo aquilo que está sendo feito através de uma documentação bem estruturada, os diagramas adequados, no nível adequado, né? Outra coisa é você virar para a pessoa e falar assim, lê o código. É muito complicado isso. Sim. É muito complicado, porque você vai se perder em detalhes que às vezes não são nem relevantes para aquele momento que você está. É a mesma coisa de chegar para um aluno de faculdade e querer ensinar todos os fundamentos da computação para ele mostrando código. Não, lê os códigos aí. Você não precisa de livro, não. Porque Isso. primeiro o cara aprende na teoria, depois que ele vê, não, isso aqui é assim a teoria. Aí eu vou na prática vendo o código. Ah, tá, então isso aqui que o professor falava no livro, olha isso aqui. Como é que você vai Exatamente. ensinar? Como é que você vai ensinar sistemas distribuídos para o menino, para o aluno, sem mostrar para ele primeiro como que a teoria funciona, sendo que está Uhum. documentado? E é Uhum. interessante que para fazer livro, muita gente quer escrever livro. Ah, não, eu quero escrever livro, quero fazer blog. Engraçado que para fazer blog e livro explicando tecnologia, todo mundo quer. Agora, na hora de chegar ali dentro da empresa e documentar o sistema, não. Ah, não, vamos fazer um negócio ágil aqui, não vamos mexer com documentação o mínimo possível, que é coisa só um comentário no código e vamos embora para frente. Meio Agilidade não tem que. nada a ver com falta de documentação. Exatamente. Para mim, eu acho que assim, agilidade está mais no sentido de comunicação e poder fazer tarefas em paralelo. Isso, Eu isso. acho que seria mais isso. Ô, Matheus, e aí na Base? O que você está trabalhando lá na Base? Então, a Base, eu entrei no início do ano agora, eu sou novato lá ainda. Ela é uma empresa que está no mercado de esportes eletrônicos. Ela vamos dizer assim, pelo menos a parte da empresa onde eu trabalho, porque ela tem uma parte de betting, que é apostas, né, fornecer
informações para empresas que constroem livros de apostas para esportes, e tem a parte da empresa onde eu trabalho, que é a parte responsável por coletar, agregar e processar dados de eventos de esporte eletrônico. Então, existe esse conceito que a gente chama de fixture, que em português talvez fosse partida, mas não a partida no sentido só do evento acontecendo, mas a partida junto com todo um conjunto de metadados a respeito dela. Então, quais são os times que estão jogando, quais são os jogadores de cada time, quando é que aquela partida acontece, qual que é o torneio, quem que é o organizador daquele torneio. Então, existe, você pode imaginar que para uma partida, como se fosse uma partida de futebol, um campeonato mineiro, assim, o Campeonato Mineiro é organizado pela Federação Mineira de Futebol, uma partida entre América e Atlético vai acontecer no Mineirão, no dia tal, com público esperado, enfim. Tem uma série de informações sobre a partida esportiva em si, mas tudo ao redor daquilo. E o que a BAIS faz, a grosso modo, é consumir fontes externas que provêm essa informação sobre essas fixtures, sobre essas partidas, agregar essas informações, colocar em um formato comum e depois disponibilizar para clientes, para que os clientes possam enriquecer os seus processos de esportes. Então, vamos dar um exemplo. Partidas de futebol. Hoje, se você, na própria TV aberta, né, se você vê uma partida de futebol, você vê aqueles gráficos que são exibidos em cima da transmissão, com vários dados, você sabe até, sei lá, o nome da esposa do jogador, você sabe toda uma série de informações que não estão diretamente relacionadas à partida em si, mas que dão esse suporte para a transmissão, né, dar essa enriquecida na transmissão. A BAIS, ela coleta esses dados e quando ela disponibiliza dados para os clientes que estão fazendo transmissões ao vivo podem consumir dos nossos sistemas para receber essas informações também. Falar, jogador tal, do time tal, que participou desse time, tem esse histórico, ele tem tantos kills, para dar essa enriquecida nos processos de transmissão, de eventos de esporte, né? O Então, forte dela é back-end, né? Ela é uma API, basicamente. Ela fornece dados, uma API. nosso forte é back-end. Nós temos vários front-ends internos, porque também nós temos diferentes, vamos dizer assim, diferentes visões desses dados que nós temos, né? Então, por exemplo, os sistemas onde eu trabalho atualmente, que são os Fixtures Systems, são sistemas que consomem essas fontes externas, fazem esse processamento, cria esse banco de dados de meta-informação sobre partida para que todo mundo possa consumir. Então, nós temos o back-end, que faz isso, que conecta as fontes externas, consome elas, processa, coloca no formato comum, agrega e tudo mais. E nós temos um front-end, que é o front-end para esse back-end, em que você consegue consultar jogadores, consultar times, consultar torneios, e até mesmo uma parte importante que existe nesse sistema que a gente chama de curadoria. E essas fontes externas, muitas vezes elas podem falar do mesmo torneio, é como se fossem, vamos dizer assim, a Federação Mineira de Futebol e a Federação Paulista de Futebol estão fazendo um torneio conjunto. Então, a Federação Mineira de Futebol e a Paulista, elas têm suas próprias APIs e elas divulgam informações desse torneio. São informações sobre o mesmo torneio, sobre os mesmos times e tudo mais, mas vindo de bases diferentes. Então, você precisa de uma forma de identificar que duas mensagens distintas estão falando da mesma coisa e juntar isso para fazer uma agregação. E aí entra essa parte de curadoria, que é
uma parte automática do sistema identificar que, ó, parece que essas duas mensagens falam sobre a mesma coisa, e uma parte manual, em que um curador entra na jogada, acessa esse front-end que nós temos e avalia essas coisas, falar, isso daqui é o que está vindo, isso daqui é o que a gente já tem no nosso sistema, realmente, isso é a mesma coisa. Então, vamos juntar, fazer um merge, fazer uma agregação dessas informações para a gente não ter duplicado no nosso banco de dados, para a gente ter mais qualidade dos dados, um dado mais enriquecido. Então, a gente, por exemplo, tem esse front-end nesse conjunto de aplicativos que a gente chama de Fixture Systems. Mas tem outros aplicativos, tem outros front-ends lá que dão outras visões de tudo que está acontecendo dentro desse universo de esportes. Para a própria base ter controle do dado que ela está oferecendo para o cliente, para ter uma ideia do que o cliente está vendo, né, lá do lado dele lá. Mas ela não vende um front-end para o cliente, não. Os clientes falam, ô, Base, eu gosto dos seus dados aí da sua API, mas me fornece um front aí para eu poder trabalhar aqui também. Ela não fornece, não. Não é o. Ela não tem uma plataforma com um front-end ali para o cliente poder acessar, não. Tem alguns sistemas nossos, alguns frontends que os clientes podem acessar. Por exemplo, hoje a gente tem um sistema de calendário. O calendário mostra as partidas, os torneios que vão acontecer para frente. Então, isso é tão importante tanto por exemplo, para os curadores, para eles saberem qual que é a prioridade de curadoria que eles fazem, né? É importante eu fazer curadoria das partidas que vão acontecer mais em menos tempo, no futuro mais próximo. Mas também o cliente ele pode querer ter acesso a isso para se planejar para algum processo deles. Mas o front-end não é a principal o principal sistema que a BAES vende, vamos dizer assim. Ô Matheus, por exemplo, tanto agora, pode falar a verdade mesmo, tá? Tanto lá na N26 quanto na Base. Tem algum perrengue que você já passou assim, de você falar, nossa, isso tá difícil de fazer, eu tô com dificuldade? Já teve alguma coisa que você falou assim, nossa, eu não acredito que eu consegui fazer isso, que isso tá funcionando? Ou não, hoje em dia, com a experiência que você já tem, com esses anos de carreira, chegar ali, não, beleza, conseguir desembolar, pouquíssimos erros, e aí, beleza, trabalho cumprido, ir pra casa. Tem algum perrengue que você passa? Você fica feliz até hoje com alguma coisa que você faz? Tipo assim, nossa, isso deu certo. Não acredito que isso funcionou. Entendeu? Tem perrengue. Aparecem uns bugs, tipo assim, aparecem uns bugs sinistros ou não? Ai, demais. Cara, a impressão que eu tenho, assim, agora, depois que eu trabalhei no banco, é falar assim, como que banco funciona? Como que o nosso dinheiro ainda está dentro do banco? É inacreditável. Assim. Para ser bem sincero, cada vez mais a experiência me traz essa falta de entendimento de por que as coisas funcionam. Elas não deveriam funcionar, na verdade. E eu digo isso porque, hoje em dia, sistemas computacionais eles são construídos em cima de muitas camadas de software, de hardware, de software, e mais software, e máquinas virtuais, e mais software, e mais hardware. E, assim, simplesmente pelo número de coisas que estão integradas, vai falhar, vai dar ruim. O hardware que vai dar ruim, é uma biblioteca que vai dar ruim. Então, assim, é realmente quase miraculoso sistemas de software funcionarem, pelo menos na minha perspectiva hoje. Eu acho muito interessante. E a gente até vê isso muitas vezes na natureza de bugs que a gente tem, em que você fala assim, poxa, isso devia funcionar, não está funcionando. Por que não está funcionando? Hoje em dia é difícil você investigar bugs, porque tem tantas partes novas, tem tantos frameworks, tem tantas coisas que você deveria conhecer um pouco mais a fundo, mas não tem como se dedicar a tudo, e realmente causa muito estresse, muita dificuldade. Eu acho que é cada vez mais difícil um desenvolvimento ágil, pelo menos na indústria que a gente trabalha,
é cada vez mais difícil o desenvolvimento ágil por causa disso. Assim, são muitas partes móveis, o alvo está sempre mudando de lugar, assim, não tem nada fixo. Então, nesse sentido, não tem vida fácil. Assim. Todo dia é um desafio. Ah, bacana. Ô, Matheus, e tanto na Base quanto na N26, você já mentorou alguém, novatos que entraram? Na Base você está novato, você começou agora esse ano. Você está aí com Isso. 5 meses de empresa, 4 meses. Mas na N26, vamos falar lá na N26 especificamente, que você trabalhou bem com. Trabalhou um tempo bom lá. Você mentorou alguém? Como é que foi? Você participou de. Você foi uma pessoa que ajudou pessoas lá dentro? Como é que foi isso lá? Eu não diria exatamente mentoria, porque mentoria parece que implica um pouco em alguém mais sênior mentorando alguém mais júnior, né? E Uhum. lá na 26 acabou que tinha um ambiente em que era um pouco mais homogêneo no sentido de capacidade técnica das pessoas. O que aconteceu lá e que foi com algumas pessoas também, assim, com grandes restrições, que eu encontrei pessoas fantásticas em que a gente se mentorava. Naquele mesmo sentido que eu falei entre eu, você e o Kiko, em que pessoas com capacidades diferentes, perspectivas diferentes, sentam, debatem, mostram seus pontos de vista e aprendem um com o outro. Isso aconteceu algumas vezes com algumas poucas pessoas lá e foi para mim é sempre é muito agradável, assim, é sempre muito engrandecedor. O que eu poderia dizer que é mais próximo de mentoria, talvez, é que uma preocupação, eu sempre tive muita preocupação com qualidade do código, até estrutura de código, como que ele é escrito, o que você quer expressar, com o fato de eu também gostar muito de programação funcional e Java ter adotado algumas características de programação, algumas funcionalidades de programação funcional, né? Eu gostava muito de prestar muita atenção nas revisões de código que eu fazia. Eu achava que revisão de código é uma ferramenta que você pode usar para divulgar boas práticas e como uma ferramenta de qualidade também, uma prática de garantia de qualidade. Então era muito curioso porque o que acontecia é que eu tomava muito cuidado nas minhas revisões de código, sempre procurava apontar alternativas, não dizer como fazer, mas apontar alternativas e tentar justificar por que eu estava apontando aquilo. Falar assim, olha, talvez se você pensar nesses argumentos, veja só se essa alternativa não é um pouco mais adequada ou alguma coisa dessa linha. E isso foi muito curioso, porque quando eu saí da equipe onde isso acontecia com mais frequência, mudei de equipe lá na M26, um dos meus colegas falou, pô, nós vamos ficar sem nossas boas revisões de código, nós vamos ficar sem conhecer mais sobre programação funcional. Eu era visto como uma pessoa que levava isso lá dentro da equipe, né? Então, assim, eu acho que um pouquinho de mentoria, sim, em alguns aspectos, mas muito mais de compartilhamento com algumas pessoas. Ô Matheus, e assim, tem até um negócio, né, antes de ir para a próxima pergunta, tem uma frase que eu sempre vejo os jovens devs aí do Twitter, né, falando, que eu escutei a primeira vez, foi você que me falou, lá em 2011, 2012, quando a gente trabalhou. Você falou assim, ó, uma coisa que eu gosto bastante é sempre estar cercado de pessoas que sabem mais do que eu, para poder sempre aprender com elas, né? Isso. Isso é um negócio interessante. Foi a primeira vez que eu ouvi isso. Foi você que me falou, lá em 2012. Tempinho Uhum. já, hein? Já tem um tempo, hein, Matheus? Já tem Tempinho tempo. já. Mas aqui agora, te perguntar aqui. E o que que você acha hoje, Matheus, desse. O que que você está vendo hoje na comunidade de desenvolvimento? Como é que você vê essa comunidade de desenvolvimento de hoje em dia, esses jovens desenvolvedores que estão entrando aí no mercado, tanto brasileiro quanto no mercado aí fora? Como é que tá? O pessoal aí fora tá entrando com universidade, tem muita gente trabalhando sem fazer faculdade. Como é que você vê hoje o mundo dev de hoje? Uhum.
Sempre existe o pessoal que ingressa no mercado de trabalho através da universidade. Eu acredito que isso ainda é uma força muito grande. É, eu vejo, por exemplo, o cuidado que você tem nas redes sociais, no seu canal também, de dizer para as pessoas que formação é importante. E essa formação teórica é importante. Eu concordo, completamente com isso. É uma coisa que eu sempre valorizei na minha formação e valorizo como troca com as pessoas, né? Mas hoje em dia existe um movimento muito grande aqui no exterior de pessoas que não têm essa formação formal de ciência da computação, sistema de informação que seja, entrando no mercado de trabalho. E eu acho que tem espaço para todo mundo, para ser bem sincero, assim. Tem espaço porque não importa tanto de onde que a pessoa está vindo, eu acho que importa muito a atitude da pessoa em querer aprender. Então, assim, eu fui, eu tive o prazer e o privilégio de cursar uma das melhores universidades do Brasil, a UFMG, mas foi E um do mundo, privilégio. né? E do mundo, detalhe, do mundo também, né? Que Mas a gente ela tá no top, ela tá no top de ranking mundial aí, né? isso. E a gente tem que reconhecer que isso é um privilégio. Tem pessoas que não têm esse privilégio, não quer dizer que elas não possam entrar no mercado de trabalho de computação, de desenvolvimento de sistemas. Então tem muito a ver com a atitude das pessoas. O que eu acho que, o que eu vejo às vezes que ocorre é uma, as pessoas adotarem uma postura muito rasa de falar assim, aprendi esse framework, então eu posso fazer X. E aí qualquer coisa que foge de X, a pessoa não sabe, porque ela não tem a bagagem suficiente para lidar com aquilo. Então, por exemplo, eu participei de muitas, como entrevistador, né, avaliador e tudo mais de processos seletivos, e me soava muito mal você conversar com as pessoas e elas não saberem por que se usa um array list, um hash map, um hash set, ou pelo menos qual que é a ideia de um array associativo, de uma lista, de um set, quais ideias que isso representa e por que é importante escolher essas coisas, mesmo que você não saiba os detalhes de notação O daquele algoritmo específico, de uma árvore preta, vermelha, alguma coisa assim. Sim, sim. É saber a estrutura de dados, conhecer como que é o É, funcionamento da estrutura de dados. isso, isso. Mas, mais uma vez, para mim tem muito a ver com a postura da pessoa. Se você está começando por um outro caminho, e esse caminho é muito comum aqui no exterior, porque o que, que acontece? Eu e a minha esposa, nós viemos com formação em ciência da computação e sistemas de informação, mas o pessoal brinca que são as esposas de TI. Muitas mulheres vêm para cá porque o marido é formado em sistema de informação, ciência da computação, mas ela é formada em outra coisa. E aí a pessoa fica sem uma atividade aqui na Alemanha, na Europa, porque tem que passar 2 anos, 3 anos aprendendo a língua, antes de conseguir um emprego, e aí você vai conseguir um emprego mais simples. Existe algum um certo nível de discriminação, então é muito complicado. Mas o Essas Matheus, pessoas encontram na TI uma oportunidade de se reinserir no mercado de trabalho. mas como é que é aí na Europa e na Alemanha, nos dois, tá? No contexto europeu e alemão. Como é que é para outras pessoas que você falou do caso das esposas de TI, que não são formadas em TI? Como é que é, por exemplo, pessoas de outra área, por exemplo, uma pessoa formada em medicina, odontologia aqui no Brasil, direito, outros cursos de administração, diversos Uhum. outros cursos da academia que não são tecnológicos. É difícil para essas pessoas conseguirem emprego aí? Como é que é isso aí? É difícil, é difícil. Não só nesse caso, mas também para júnior em geral. É bem difícil encontrar a vaga para júnior. E eu acho que é uma coisa que está acontecendo no Brasil também. Parece que existe uma escassez de vaga de júnior. Não sei exatamente o que está acontecendo. Mas para júnior, para pessoa sem experiência, está
tá bem difícil. Nós temos até um casal de amigos próximos aqui, eles vieram, inclusive, no mesmo período que nós viemos para a Alemanha. A esposa, se não me engano, ela é arquiteta e ela era concursada no Brasil. Ela decidiu que ela queria se empregar, fazer alguma coisa aqui e começou a participar de... E aí até a minha esposa, né, deu força para ela nisso, de participar de meetups, começar a se interagir com a comunidade, ver o que estava acontecendo. Tem esses programas de formação, que agora eu esqueci o nome, tem esses programas de formação de 3, 4, 5 meses, 6 meses, que ao final do programa de formação a organização te coloca em contato com empresas que talvez tenham interesse. É como se fosse um bootcamp. Bootcamp, isso. Então tem vários desses bootcamps e ela fez uns 2 ou 3 desses programas de formação, fez bootcamp, passou 1 ano e meio, talvez 2 anos nessa batalha entre ir e voltar, assim, levar não e dar uma desanimada e se virar para uma outra coisa, depois reanimar e voltar. E recentemente ela conseguiu, ela está na SoundCloud, se não me engano, ela entrou lá e recentemente nós encontramos, né, eu, a Marquele e esse casal, conversamos um pouco com ela para saber como é que estavam as coisas, e ela deu um feedback muito positivo da experiência dela, de ter entrado nessa empresa, como que ela foi recebida lá, qual que é a estrutura da empresa. Ela colocou coisa em produção no primeiro dia dela lá. Sim, coisa simples, ela alterou um texto. Mas é uma coisa que te traz uma confiança, né? Poxa, o negócio que eu fiz, se eu entrar agora, abrir a página, eu estou vendo aquela mudança que eu fiz. E os feedbacks que ela tem recebido desde então têm sido bastante positivos. Existe uma tendência, a tendência é de que ela seja realmente contratada. Aí quando você falou arquiteta, no caso ela é arquiteta de software. Não, ela é arquiteta de concreto mesmo. Ah, tá, arquitetura. Arquitetura e urbanismo, isso. Ah, bacana, mas ela está trabalhando com isso. E agora ela está trabalhando na SoundCloud com desenvolvimento de software. Com desenvolvimento de software. Ah, bacana. Isso. Ela foi uma dessas pessoas aí que migrou, né? Porque tem muita gente saindo de áreas como engenharia, direito, até mesmo odontologia e indo para a área de TI, né? Sim, porque aqui acaba sendo uma alternativa. Eu nem sei dizer se seria uma alternativa mais viável. Pois é, Matheus, mas pensa comigo num negócio aqui que eu tô pensando aqui. Cara, eu acho que as empresas também nem estão querendo muito profissional, tipo assim, que tem um conhecimento profundo. Não precisa nem ser de complexidade, de algoritmo, saber de teoria a fundo. Mas eu acho que as empresas nem querem um cara que saiba muito de estrutura de dados. Tipo, saiba o que é uma lista, o que é um array, saca? Eu acho que, tipo assim, as empresas estão querendo mais um cara ali, meio que braçal, que, tipo assim, que vai saber fazer o código meio que copiado, sabe? Ver exemplos do framework aplicados ali no GitHub ou em vídeos do YouTube e vai saber aplicar aquilo ali naquele conceito ali, sabe? Acho que as empresas não estão querendo, não. Até porque, pensa comigo no negócio que eu tava pensando aqui. Cara, vamos supor que chega uma hora que a pessoa vai precisar de mais coisa. Vamos supor que ela não seja mais aquilo para a empresa, que ela não seja adequada, vai ter uma outra empresa em um outro estágio que vai precisar dela. Então ela vai pulando de galho em galho também e eu acho que ela consegue se manter sem conhecimento. Claro que eu tô falando que isso não é bom. É só uma reflexão que eu tô tendo aqui, que tipo assim, eu acho que as empresas também não querem um cara muito fodão, não. O que você acha assim, cara? Acho que elas estão querendo mesmo um exército. Eu acho que as empresas sabem desse movimento e elas estão querendo aí um exército de pessoas mais assim, copiadoras de código, né? Vamos dizer assim. Do ponto de vista do profissional, eu entendo assim, é o seu cuidado com a sua carreira. Mesmo que você venha de uma outra área, se você se dispôs a falar assim, ó, por conta da circunstância que eu tenho aqui, independente de qual seja, eu não falo alemão, mas eu falo inglês, eu quero trabalhar e parece que TI é a melhor coisa, independente. Se você assumiu aquilo como sua carreira, é o seu cuidado com a sua carreira. Então, esse é o primeiro aspecto. O fato de alguém começar
pela universidade ou por um outro caminho, não significa que ela não possa cuidar da carreira dela e se aprofundar nos assuntos na medida em que ela ganha experiência. Com relação às empresas, eu concordo um pouco com você, viu, Adriano? Assim, há muitos anos eu tenho essa impressão de que o mercado de computação, pelo menos essa computação corporativa que a gente entende, ele é meio sem vergonha, assim, né? Ele se equaliza por baixo, pela mediocridade, sabe? Assim, eu tenho a impressão de que cliente, principalmente, e às vezes principalmente clientes corporativos, assim, os clientes são medíocres em exigir que as coisas sejam entregues com qualidade, dentro do prazo. E aí a gente vê essas histórias de grandes corporações que contrataram grandes fornecedores de TI, leva anos, milhões de dólares, e o negócio sempre atrasa. Então, assim, parece que existe um ciclo vicioso nesse negócio que me faz entender que existe uma indústria da mediocridade. E aí Eu eu acho que concordo. esse tipo de profissional se encaixa muito bem Eu nesse sentido. concordo plenamente com você. E eu vejo isso realmente, claro, quando eu pergunto, eu falo isso, né, dessa questão, é justamente, exatamente, eu estou falando nesse mercado de computação corporativa, de desenvolvimento Uhum, web mais especificamente, né, web mobile. Porque uhum, quando você está falando aí quando você está falando de algumas outras áreas da computação, vamos pegar computação de alto desempenho, uhum, cara que está trabalhando ali numa Google da vida, as Triple A's, as grandonas. uhum, Esses caras aí, é, esses caras têm um determinado conhecimento mais alto, uhum, porque aí é a computação mais fim, porque os caras, uhum, quando eu acho que quando se trabalha com computação fim, exige-se mais. uhum. Igual, por exemplo, os caras que trabalham na Intel, por exemplo, o cara que trabalha é, da Nvidia, nessas empresas que fabricam GPUs. Esses caras têm um conhecimento absurdo, cara, de fundamento da computação. Eles não Mas vão, eles não vão também, pegar um cara de outra área que não tem informação sólida. mas Você a gente acha que também pega? sabe o que é gambiarra nesse universo, né? É um universo tão afastado de mim, por exemplo, que eu não saberia dizer o que é uma gambiarra num projeto de GPU. Eu também não faço a menor ideia. Até num projeto de CPU. Você Por está exemplo, programando em assembly ali, o que é uma gambiarra em assembly? a gente costuma falar assim, eu não sei se você gosta de jogar, eu não lembro se você gosta de Eu parei há videogame, muito tempo. Eu parei há né? muito tempo. Mas a gente sempre fala assim, poxa, essas obras grandiosas de jogos e tudo mais, esses jogos AAA. E recentemente teve Ah, eu vi do jogo lá eu sei, eu vi, é do tal Cyberpunk. Cyberpunk, que Punk. foi um desastre, que foi um Eu vi. desastre. O jogo Eu é vi, uma... eu fui no site e rolei o tamanho da lista de bug fixes do negócio, cara. Um negócio absurdo. Então, assim, Ai, eu, ai. eu consigo ver pela minha história, pela minha perspectiva, e a minha perspectiva dessa computação corporativa em geral, né? Infelizmente, eu tenho essa impressão de que a gente a, a gente está na mediocridade. Você tentar qualidade é uma tarefa muito ingrata. Primeiro porque qualidade também é um alvo bem difuso, assim. Mas você que se preocupa com coisas desde o básico, eu vou escolher a estrutura de dados adequada para o uso. Eu vou prestar atenção em usar os padrões de design adequados. Eu vou prestar atenção em uma arquitetura coerente com os requisitos funcionais e não funcionais. Eu vou pensar em como eu vou fazer um deploy adequado dessa aplicação. Tem tanta coisa para a gente se preocupar com relação à qualidade que eu acho que as empresas também elas olham aquilo ali e falam assim, não tem como atacar isso tudo, então a gente tem que fazer sacrifícios. Eu concordo plenamente Esses com você. se fazem menos, entendeu? A minha impressão é que a maioria das empresas faz mais, sacrifica mais.
qualidade. Ainda mais agora que tudo tem que ser rápido demais, o mercado muda demais, e tem milhares de soluções para a mesma coisa aí, e as empresas estão se canibalizando, então é mais fácil ser medíocre do que gastar energia lutando pela qualidade das É. coisas. É aquele negócio que rola muito, né, Matheus? Que o cara fala assim, não, faz aí de qualquer jeito, vamos entregar. Depois que a gente entregou, a gente vê o que faz. Isso aí. Isso aí. Nossa senhora. É complexo. Mas aqui, só voltando uma coisa, tanto na Base quanto na N26. Quais perrengues que você passou assim de dificuldade para desenvolver alguma coisa? Já passou dificuldade aí para desenvolver uma funcionalidade? Você falou, cara, esse trem não tá saindo, eu não tô conseguindo fazer isso aqui. Que você pediu ajuda. Você Uhum. passou por isso ou não? Tá tranquilo? Você chega e conseguiu desempenhar tudo com tranquilidade? Mesmo um bugzinho, um outro ali, uma gambiarrazinha tranquila ali, mas como é que é? Cara, eu te digo que as maiores dificuldades que eu tive, especialmente na N26, foi um dos motivos de eu ter saído de lá. É de pessoas. Pessoas. Mas, Conflito com pessoas. não, peraí, nós vamos a gente até vai chegar Ah, nisso aí, mas em termos de técnico, código, é, você não teve dificuldade nenhuma, você não passou por um negocinho que você falou, cara, eu não consigo fazer isso aqui. Ou não, isso aí tá de boa, você conseguiu fazer tudo que foi te designado, hoje em dia, com isso facilidade. faz porque a gente tem muita interação com outros sistemas. Então, nesse mundo de microserviços, de arquitetura de microserviços, você não está sozinho. Então, é fato que você nunca vai conseguir fazer uma coisa sozinho. Você sempre vai precisar de ajuda de um outro sistema para fazer a sua atividade. E em precisar de um outro sistema, você vai precisar de uma outra pessoa do outro lado. Então, você está sempre em contato com mais alguém, você está sempre pedindo ajuda, porque microserviços requerem essa interface para eles trabalharem em conjunto para criar um valor. Então, assim, a maior parte das dificuldades que eu tive aconteciam nessas interfaces, seja do ponto de vista pessoal, seja do ponto de vista técnico. Você fala assim, preciso fazer X. X depende de um outro sistema. Esse sistema tem essa funcionalidade? Não. Então não dá para fazer X. Simplesmente falar, não dá para fazer. Ou então você tem que sentar e negociar com o pessoal do outro time para fazer funcionalidade, e aí o negócio sai errado, enfim. Então eu vou te dizer que essa parte de dificuldade, mesmo do ponto de vista técnico, ela acontece mais nas interfaces do que nos detalhes mesmo dentro do sistema. Ô Matheus, você falou de pessoas na N26, você saiu por questões pessoais, por algumas pessoas lá. O que aconteceu, cara? Você pode falar pra gente o que te levou a sair de lá? O que essas pessoas, quais foram os problemas nos relacionamentos com as pessoas? Eu encontrei, antes um disclaimer, né? Eu encontrei pessoas muito boas lá. Assim, meu primeiro amigo aqui na Europa foi um indiano que trabalhava lá comigo. Inclusive, já dando uma dica, eu sugiro que pessoas interessadas em Java, Spring, sigam o arroba dele no Twitter, o arroba Siva Labs, SIVALABS, Siva Labs. Depois você me passa também no chat que eu coloco na descrição do vídeo, no YouTube, que eu falo, olha, o Matheus citou esse cara aqui muito bom de serviço. Beleza. Então, trabalhei com pessoas fantásticas, assim. Mas o banco ele tinha uma estrutura de hierárquica mesmo, assim, alguém manda e alguém obedece. Não era um ambiente adequado para o pensamento crítico e para a mudança. Então, assim, era muito comum uma pessoa. Sabe quando você que é professor, por exemplo, você vai se relacionar com essa história? Você dá uma prova, aí uma pessoa responde de um jeito, tá certo, você fala assim, mas você não respondeu do jeito que eu queria. Então tá errado. Tá errado por quê? Porque a pessoa deu uma outra perspectiva, ou porque não está de acordo com as suas expectativas. Isso não faz a coisa ser errada simplesmente. Só faz ela diferente das suas expectativas.
E acontecia muito isso. O pessoal tem uma ideia de hierarquia que cria um bloqueio com relação à sua capacidade. Eu vim para cá como desenvolvedor pleno porque eu aceitei essa proposta para sair do Brasil, mas eu não era desenvolvedor pleno, eu sempre fui sênior. E eu deixei claro isso para as pessoas do meu time. Só que independente de quantas vezes você falasse o que você quisesse, as pessoas, principalmente meu ex-tech lead na época, não conseguia ver isso. Parecia que estava falando com uma criança. Então ele te dava a atividade, você tinha que fazer do jeito que ele esperava que você fizesse. Senão não era suficiente. Já aconteceu dele atribuir uma atividade para mim e ele falar assim, ó, a gente precisa de uma solução para isso, toca o barco. E aí eu fazer um estudo, apresentar umas 2 ou 3 alternativas e falar assim, só que baseado nessas alternativas, de acordo com o que eu sei, de acordo com as informações que foram passadas, eu escolhi essa alternativa por causa de A, B e C. E eu falo assim, não, mas essa não pode não, porque agora o banco está, a parte técnica do banco está mudando na época era, a gente não vai usar mais JPA e Hibernate, nós vamos usar Ju. Então, não pode usar nada do Hibernate, não, que você sugeriu aí. E eu virei para ele e falar, poxa, agora que você vem me falar isso? É agora, depois de ter feito o trabalho? Então, assim, essa parte de uns mandam e outros obedecem, e de ser muito, essa mentalidade muito fixa, como se fosse um cavalo com aqueles Sim. negocinhos assim, que não te deixa olhar para os O lados. cabresto, né? Pessoas Bom, com ideias pré-concebidas das coisas e que não aceitavam sim, mas o o básico. Matheus, e no caso, mas assim, e no caso da Base, lá também tem esse mesmo, na Base você tá como sênior? Na Base eu tô como sênior. Mas lá, como é que é? Lá é diferente? Como é que é? Lá o pessoal aceita as suas opiniões? Você já chegou a precisar de expor suas opiniões, soluções diferentes e foram aceitas? Como é que tá sendo isso lá? A Porque base querendo ou não, uma vez que ah, você teve essa experiência ruim na é, N26, você espera que isso melhore. Você chegou a falar sobre isso lá, conversou com isso e esperava que isso melhorasse? Porque é bom colocar essas coisas na mesa, né? Para sim, você já mostrar para eles quais são as suas expectativas para que você não se frustre, né? sim, justamente. É uma coisa que eu deixei claro no processo seletivo da BAES, que eu falei assim, olha, eu, você, eu tenho as minhas opiniões, eu sei que outras pessoas têm suas opiniões. Eu nunca vou entrar numa conversa falando assim, eu quero sair certo daqui. Eu estou entrando nessa conversa porque eu quero estar certo. Eu estou entrando num debate porque eu quero aprender. Então, eu estou aberto a ser convencido de outras coisas. Obviamente, vão existir conflitos. E conflitos que eu falo aqui no sentido não é nem de bate-boca e tudo mais, conflito no sentido de divergência. Pessoas vão argumentar e eu falava para eles, eu quero saber como que a empresa lida com resolução de conflitos, de divergência. Eu quero trabalhar num ambiente em que divergir e conversar sobre pontos de vista diferentes seja aceito e seja um mecanismo de crescimento. E aí, o pessoal esclareceu tudo isso ao longo do processo seletivo e para mim foi legal. Então, eu encontrei um ambiente mais propício nesse sentido. Eu entrei lá num momento um pouco complicado, vamos dizer assim, turbulento, porque estava sendo feita a migração do sistema antigo para o sistema novo, já havia um atraso nessa migração. Eu peguei uma atividade no meio do caminho, então eu me coloquei nisso tudo nesse processo todo, nesses primeiros meses, como um aprendiz. Não quer dizer que eu não tenha minha opinião sobre determinadas questões do nosso sistema. Eu tenho opiniões até fortes a respeito de certas qualidades do sistema ou características, mas eu estou num momento de mais aprendizado e ambientação. É, concorre para isso também o fato do meu time ser um time muito pequenininho, são 3 pessoas.
Então, faz com que eu tenha um diálogo muito franco com essas pessoas. Eles sabem de opiniões que eu tenho a respeito do nosso sistema, coisas que poderiam ser melhoradas. E, ao mesmo tempo, nós três entendemos as circunstâncias em que esse desenvolvimento está inserido. Eu acho que é todo mundo muito maduro para identificar esses momentos em que existe uma oportunidade para você fazer alguma coisa, apresentar uma melhoria e tudo mais, e em momentos que realmente você precisa guardar algumas coisas um pouquinho para avançar mais para frente. Então, esse ambiente é muito bom. Esse ponto que você levantou é até interessante, porque assim, hoje em dia, Matheus, as pessoas estão. E não é só geração nova, não, tá? Pessoas mais antigas. Uhum. As pessoas hoje em dia, elas estão levando opiniões contrárias às delas como ofensas pessoais. Então, Uhum. muitas vezes nós estamos num bate-papo de opiniões e se eu falo algo se eu falar a palavra discordo, a palavra Uhum. discordo hoje, ou eu tenho uma outra opinião sobre isso, ou eu não Uhum. concordo, essas palavras, esse tipo de coisa tem para muitas pessoas têm levado isso para o lado pessoal como uma ofensa. Então a gente está vivenciando muito isso. Então, por exemplo, não é só você que passa por isso. Eu, na docência e no serviço público, a vantagem do serviço público é essa, porque você pode expor suas opiniões e, por mais que elas não vão ser aceitas, você tem a tranquilidade de não ser mandado embora por causa disso. Você pode ser Uhum. mandado embora se você roubar, se você cometer alguma coisa grave. Mas se você discorda de um chefe, de qualquer pessoa que seja, em termos de trabalho, em questões de trabalho, você não vai ser mandado embora. Mas eu passo isso também. Então, Uhum. hoje, na docência pública aqui no Brasil, eu passo por isso. Então, tem pessoas que já estão há mais tempo que não aceitam opiniões diferentes. E não é com o intuito de querer menosprezar a pessoa. Uhum. A ideia não é essa. É só falar assim: olha, eu não concordo com isso, eu acho que pode ser feito dessa maneira, eu penso nisso, nisso e nisso. E as pessoas, elas. E é engraçado que muitas vezes, em primeiro momento, elas não aceitam, né? Te colocam como um vilão, acha que você está atacando, mas depois vai ali e faz o que tinha que fazer justamente da forma como você falou. E muitas vezes não te dá o crédito, Uhum. entendeu? Então, Uhum. assim, querem te escutar, levam aquilo como uma ofensa se você discordar. No bate-papo, querem aparecer como ofendidos por Uhum. terem suas opiniões não aceitas, mas depois ali fala: não, realmente tem razão, vou fazer dessa forma. Então, hoje em dia, esse tipo de coisa acontece. Muita gente tem levado opiniões contrárias como ofensas pessoais. Mas eu acho Uhum. assim que. Eu até vi, acho que foi ontem ou anteontem, que foi um negócio interessante, que foi dois comentaristas esportivos que viralizou na rede social. Hoje eu só acompanho o Twitter. Pra mim, a melhor rede que tem hoje é o Twitter. Que não tem aqueles trem de GIF. Facebook eu parei de postar em 2013. Eu larguei o Facebook em 2013. Então Eu eu não sei. sei. Eu nem acesso mais, cara. Eu nem lembro mais minha senha. Se eu tiver que usar, eu tenho que recuperar. Eu nem lembro mais. Hoje eu só acesso Twitter, de rede social e sites de notícias internacionais e nacionais. Então viralizou dois caras com opiniões diferentes sobre um time de futebol lá, ou uma liga de futebol, não lembro o que que era. E, cara, o que que é o óbvio? Se você tem uma bancada de comentaristas esportivos ali, ou comentaristas de qualquer coisa, se você tem cinco pessoas numa bancada, o que que é o óbvio? Que essas pessoas têm opiniões diferentes. Sim. Porque se os caras tiverem opiniões iguais, pra que que eles estão ali, cinco pessoas? Se todo mundo Uhum. fala concorda com todo mundo. Uhum. E aí, um discordou de outro e falou assim: olha, eu não concordo com sua opinião. Aí, aquele caso, é clássico, falou: olha, eu não concordo. Se, muitas vezes eu acho que é uma experiência que eu tô ganhando com isso aí. Eu acho que falar a palavra não concordo, discordo, já meio que bloqueia a pessoa que tá do outro lado da conversa. Eu acho que é uma coisa que eu tô aprendendo também com o tempo, com a vivência, com a experiência. Tá sendo interessante Uhum. pra mim, eu já tô percebendo isso. Então, na hora que o cara falou não concordo,
ou tem uma opinião diferente ou discordo, o cara do lado de lá já ficou de cara torcida. Talvez era Hum, só o outro lá ter começado, olha assim, falar dessa forma, olha, eu acho que poderia ser dessa forma e tal, sem falar o não, o discordo, ou tem uma opinião diferente. Então eu acho que essa é uma forma que eu tenho usado bastante na hora que eu quero discordar, é, usar esses termos, sabe? Assim, de não usar esses termos e chegar falando assim, olha, é, eu tento. Olha assim, uma coisa interessante é que tal se isso fosse feito dessa forma? Será que seria legal? Eu uhum, já sei mais ou menos o que tem na minha mente, mas eu ainda colocaria assim: será que isso funciona se a gente fizer dessa forma? Meio que dando de bobo, sabe? E que sim, tal, sim. pessoal, se a gente fizesse dessa forma? Será que funcionaria? Quais seriam os Uhum, benefícios e as desvantagens? Viu que você não uhum, colocou nem discordo, nem tem uma opinião diferente? E aí você faz a sim, pessoa refletir. Que aí você não tá falando que a opinião dela é ruim. Aí pode é, ser que a pessoa concorde com você no que você tá falando. isso. Aí, É, mas isso, existe. mas eu já tomei muita porrada por causa disso, de chegar numa opinião e chegar, principalmente porque, igual eu te falei, eu sou funcionário público, eu tenho a estabilidade. Cheguei muito em reunião, falei, cara, eu não concordo de jeito nenhum com isso aí que você tá falando. Uhum. Por isso, por isso, por isso. A pessoa fica com o bico daquele tamanho. Eu Mas é vejo, experiência, agora eu já não falo mais desse jeito. eu Entendeu? vejo que existe muita falta de cuidado na comunicação em geral. Da pessoa das pessoas se colocarem como aprendizes mesmo, falar assim, estou aqui para aprender, e de aprendizes e de cuidadoras. Nós estamos conversando aqui, eu tenho opiniões diferentes das suas, por exemplo, de coisas que eu vejo no seu tweet, mas isso não me faz um adversário seu. E assim, é porque nós temos opiniões divergentes que eu tenho que ter o cuidado, eu tenho que ter o carinho, sabe? Para a gente se abordar, se aproximar. Então, se colocar carinhosamente em frente ao outro, cuidando do outro, né? Porque, no fim das contas, a gente não quer ofender ninguém, mas existe essa falta de tato no momento das conversas, principalmente nessa hora que tem divergência, né? Sim. Não, aí, igual, por exemplo, você é meu amigo e, por exemplo, você tem lá seu perfil na rede social. Você, Matheus. Você Uhum, segue pessoas que eu não sigo. Você interage uhum, com pessoas na rede social que eu, particularmente, não tenho vontade de interagir. Mas, uhum, cara, isso não vai me. Você não vai deixar de ser meu amigo por causa disso. Você tem seu direito de uhum. interagir com quem você quiser. Isso. Simples. E são Simples. perspectivas diferentes, são Sim, histórias de vida diferentes, exatamente. Eu não sei qual que é a história que você tem com aquela pessoa lá e tal. Você é meu amigo. O importante é eu e você. E você tem Uhum, direito de ter suas relações com quem você quiser. sim, Pode ser. sim. Vamos supor que você é amigo de alguém que é meu inimigo. Graças a Deus não tem inimigos desse tipo, né? De inimigo no sentido forte da palavra. Mas vamos Ah, supor que você tem amizade com uma pessoa que é um desafeto, um desprazer meu. Eu não vou uhum, deixar de ser amigo seu por causa disso, não, hein? isso. Jamais, entendeu? Só que hoje em dia as pessoas estão muito 8 ou 80, né, Matheus? Ah, não, o Matheus conversa com aquele cara ali, ó. Aquele cara é desafeto meu. Não, acabou, Matheus. Não quero mais conversar com você, não. Você é meu amigo exclusivo. Não, Ah, você não tem que conversar. Ó, o mundo gira em torno de mim, ah, tem muito disso. sabe? E assim, e muitas vezes equipes, e eu acho, não só, eu acho que em qualquer área de trabalho, muitas equipes, e a gente presenciou muito isso, né? E aí se formam panelinhas. E Sim. panelinha é péssimo para a equipe, né? A gente já presenciou isso muito, né, Matheus, em empresa. E isso aconteceu na M26, tinha isso lá. Porque acaba que tem essas pessoas que são mais aderentes à empresa. E tem pessoas que elas são mais menos aderentes, vamos dizer assim, ou mais críticas, ou que querem apresentar uma coisa diferente e tudo mais. E acaba que, dependendo de como, dos processos que a empresa tem, você pode receber bem ou não essas pessoas menos aderentes, que trazem ideias diferentes. Porque todo mundo fala de diversidade, né? Diversidade é lindo, pessoas de culturas diferentes, perspectivas diferentes e tudo mais. Mas quando você vai ver mesmo, na realidade, tem uma visão de mundo que está sendo
colocar. E aí, pelas corporações, né? Ou pelos sócios, pelos donos e tudo mais. E aí depende muito de como que a empresa quer lidar com essa diversidade. Então, muitas vezes essas panelinhas formam mesmo, porque a empresa não quer saber, sabe? Ela quer aqueles que são aderentes ao pensamento dela e o resto é marketing. E aí, quem que é promovido? É quem puxa o saco do chefe, é quem tem as amizades corretas, é quem falou aquilo que queria, que o outro queria ouvir. Isso aconteceu também, foi uma das coisas que aconteceu na N26, que eu falei assim, não é o meu jogo, eu não gosto disso, eu não quero compactuar com isso. Mas, infelizmente, acontece. Né? Ô Matheus, e agora para a gente finalizar aqui, que a gente já está com 1 hora e meia de entrevista, é o tempo que a gente costuma ter, que mensagem, com a sua experiência, né? Você formou em 2002, nós estamos Uhum, falando aí já de 19 anos aí de experiência no mercado de desenvolvimento. O que você uhum, deixa como dica para quem está começando na área? Desenvolvedor que saiu da faculdade agora ou quem não é da área e está entrando. Quais são as uhum, principais dicas que você deixa acerca de o que eu devo estudar? Quais são as uhum, fontes que eu devo buscar? Qual a criticidade que eu tenho que ter em relação ao conteúdo que eu estou aprendendo, o conteúdo que eu estou buscando na rede? uhum, E também suas experiências em relação a pessoas e empresas. uhum. Essa parte de o que consumir, eu acho que hoje em dia a gente tem muitas fontes. Assim, consuma aquilo que você se sente confortável, tipo de material. Seja vídeo, livro, converse com amigos, seja sites de formação, enfim. Eu já vi comentários seus nas redes, né? Tome muito cuidado, não tem esse negócio de fique milionário em 21 dias, definitivamente não tem. Desenvolvimento de software, programação é um negócio difícil e requer esforço. Então, estude, se dedique, leia código, escreva código, procure fontes, procure ler clássicos sobre a ciência da computação para ver sobre o que a nossa prática está assentada. Nossa prática ela está assentada sobre coisas muito sólidas, né? Você vê que grande parte dos desenvolvimentos mais importantes da ciência da computação aconteceram em 1970, 1980, 1990. São Década de coisas 50, né? assim. O primeiro algoritmo de aprendizado de máquina foi com Turing, em 57, né? Se não me engano. Então, assim, e até, por exemplo, a retomada agora, o renovado interesse em programação funcional. Quantos anos o Lisp tem? Lisp é um negócio extremamente velho, lambda cálculo é um negócio extremamente antigo. Então, assim, se interesse pela fundação, para te dar a base que você precisa para caminhar. Aprenda, claro, aprenda frameworks, aprenda linguagens, mas não seja partidário. Lembre-se que tudo aquilo que você aprende é uma caixa, é uma ferramenta na sua caixa de ferramentas. E mesmo que você não tenha um uso imediato para um aprendizado que você tem, que você conquistou, aquilo fica como recurso que você pode usar em algum momento. Então, se expõe a JavaScript, C Sharp, Python, Scala, veja essas coisas. Eu vejo o Kiko conversando muito na comunidade deles agora sobre Rust, porque essas coisas vão trazendo novidades para Rust é você. legal demais. Eu tô estudando, Matheus, tô gostando bastante, viu, cara? Quero estudar muito Rust agora. Pois é, eu vi que até o kernel do Linux está introduzindo Rust dentro do kernel. Então, assim, são coisas importantes. Mais uma vez, mesmo que aquilo não traga um ganho efetivo para você neste momento, a ideia fica. E isso é legal de computação. Sim. Essas ideias, por que muitas vezes a gente insiste que as pessoas estudem o básico, a fundação? Porque o que a gente consegue transferir
de uma situação para outra é exatamente a fundação. Os detalhes mudam, mas a fundação, na maioria das vezes, ela permanece. Sim, Você sim. reaproveita muito daquilo, né? As estruturas de dados, né, as APIs, né, o conceito de REST sempre vai ter em qualquer linguagem, É, conceitos de algoritmos de ordenação vai ter em qualquer linguagem. O que vai mudar praticamente é a sintaxe, né, e é. algumas coisas, algumas novidades, talvez que a linguagem introduza. Algum conceito Eu, novo, né? Por isso que ela está ali, como uma nova linguagem. sim, sim. Mas a Eu fui, fundação continua. isso. Eu fui muito afortunado de encontrar pessoas extremamente competentes com quem trabalhar. Aquele negócio de estar cercado por pessoas melhores do que eu. Para mim, em particular, nunca foi um problema. Eu nunca fui uma pessoa que queria destaque. Nunca fui. E nesse sentido, ter gente competente do meu lado sempre foi um privilégio. Então, tenha uma pessoa que você almeja e que pode bater um papo com você, pode te direcionar, pode trocar ideia de uma forma produtiva. Procure esses ambientes. Né? Você perguntou também da parte pessoal. É muito importante você estar num ambiente que é de acordo com os seus valores. Então, mais uma vez, dando um exemplo, porque aí varia de pessoa para pessoa. Valor para mim não é estar certo. Valor para mim é estar num ambiente que é diverso, é diferente e que esses pontos de vista são respeitados e as coisas são consideradas como devem. Como eu sou um profissional e você é um profissional, nós estamos debatendo como profissionais, devemos ser respeitados como tal. Para mim, isso é um valor. Se você encontrar um ambiente que é de acordo com seus valores, isso é super importante. É muito difícil hoje em dia, né? Eu acho que cada vez mais essa estrutura capitalista é uma estrutura que foi feita para moer pessoas mesmo, mas existem alguns locais que se preocupam, talvez genuinamente, com o bem-estar dos outros, uns dos outros, e de criar ambiente de bom convívio profissional e de crescimento mesmo. Eu acho isso muito importante, assim. Seja fiel aos seus valores. Ô, Matheus, perguntinha bônus aqui. Perguntinha Hum, bônus. Você tem vontade no futuro de abrir sua empresa? Porque capital intelectual você tem. Você tem vontade de abrir uma empresa sua para desenvolver alguma eu coisa? Porque você passou por muitos nichos, você passou por muitos sistemas, sabe? Você tem vontade? já tive vontade, eu não sei se eu sou uma pessoa organizada o suficiente para isso. Assim, eu teria que ter um parceiro que fosse esse parceiro mais corporativo da coisa. Eu gosto muito da área técnica. Assim, eu teria muita dificuldade, ou eu imagino, né, que eu teria muita dificuldade com essa parte de negócio. E eu admiro muito quem faz, assim, eu vejo, por exemplo, né, com a consultoria dele, uma série de habilidades que eu não vejo em mim e eu nunca procurei desenvolver mesmo. Mas às vezes esse amigo meu indiano, eu brinco com ele, eu falo com ele, volta para cá, vamos abrir nossa. Às vezes quando a gente está frustrado com o trabalho, né, eu e ele, volta para cá e vamos abrir nossa própria empresa. Mas quem sabe, se ele vier, se você vier para cá também, a gente não abre nossa consultoria. Quem sabe, né? Com certeza. Matheus, muito obrigado. A gente vai chegando aqui no fim da nossa entrevista. E um último detalhe, Adriano, que eu gostaria de falar, que é uma coisa que tem mudado em mim, assim, mais recentemente. Para as pessoas, para quem está começando, mas para quem tem experiência também, tenha uma perspectiva crítica a respeito do nosso papel no mundo, do nosso papel no mundo. A gente tem essa ideia de que tecnologia ela é desconectada do sistema em que ela se insere, dos problemas que existem no mundo, das ideologias.
mas isso não é verdade. Assim, a tecnologia ela não é inerentemente boa. O avanço tecnológico não é inerentemente positivo para a humanidade, ou para o ser humano, ou para determinados grupos. Tech won't Existe, save, tech won't save us. existe, existe ideologia por trás de toda a tecnologia. Então, toda essa discussão que existe hoje em dia sobre uberização do trabalho, as coisas que acontecem no Silicon Valley, esses multibilionários filantropos que criaram riqueza através de TI, controle da internet, da web, que deveria ser um negócio livre, redes sociais, algoritmos, inteligência artificial, tudo isso tem uma ideologia por trás. Não é à toa que a gente vê hoje vieses de discriminação aparecendo em algoritmos de reconhecimento de face, detecção de taxas de crime ou possibilidade de crime, essas coisas. Existe muito interesse por trás dos desenvolvimentos tecnológicos e, muitas vezes, esses interesses não são para o bem da comunidade, é para o bem de empresas que quer manter controle e quer criar lobby. Então, sim. Você até falou comigo daquele podcast lá, o Tech Won't Save Us. Tech Won't Save Us é um podcast excelente, é um dos podcasts que mais me abriu a mente hoje em dia, porque eu imagino assim, quando eu chegar no final da vida, eu não vou poder simplesmente falar assim, eu não sabia. A gente não pode, eu não acho que é legal a gente bancar o inocente, sabe? Nós estamos inseridos no mundo com seus problemas. Matheus, isso que você falou é interessante, cara, porque, tipo assim, eu concordo 100% com você. Muita gente, é até interessante que a gente tá falando aqui, porque aqui a ideia também é ser um podcast. Eu acho assim, eu acho que a ideia dos caras, cara, do futuro, na tecnologia, é os caras terem controle 100% da nossa vida. É criar uma Matrix, cara. Os caras querem criar uma Matrix, tá ligado? Porque se depender deles, cara, eles já colocavam um chip na nossa mente na hora que a gente já nascesse. Se os governos autorizassem, se os governos autorizassem. Não, se os governos autorizassem. Não é nesse caso de chip de Covid. É um chip, tipo assim, de controle mental mesmo, sabe? Uma parada meio que Matrix. Se dependesse, se os governos autorizassem, você duvida quanto que esses empresários não fariam? Esses caras não têm ética, não, velho. Esses caras não têm ética, não. Mesmo o lobby, por exemplo, que a Fundação Bill e Melinda Gates exerce sobre o governo americano e sobre governos no mundo inteiro, não é exatamente para o bem dessas comunidades que eles estão atendendo. O pessoal está ganhando milhões, bilhões de dólares. A fortuna dos Gates aumentou depois que ele se tornou um filantropo conhecido mundialmente. Como pode? Esse cara está dando dinheiro, está ganhando mais dinheiro. Então, assim, eu acho que hoje em dia, dado todo o contexto, todas as complicações que a gente tem no mundo, é muito importante a gente não se fazer desentendido e falar assim, o que eu quero fazer com a minha profissão, com a minha carreira, com a minha vida, qual o bem que eu quero deixar para o mundo. Mas você, Matheus, você já tinha essa preocupação desde quando a gente trabalhava lá em 2002, que a gente trabalhou num sistema de saúde e você já falava sobre isso. Você já falava, olha, eu tenho que conhecer também, eu tenho que ter uma responsabilidade enquanto desenvolvedor aqui, porque se eu faço algo errado aqui, principalmente na área de saúde, alguém pode morrer por causa do meu sistema. Sim. Você já falava isso em 2002, você já tinha isso lá. Eu não acho que isso mudou em você. Eu acho que você carrega isso desde lá. Tem uma escala agora diferente, né? Lá eu via isso como, vamos dizer assim, um impacto no usuário final, como se fosse o requisito. Agora você está olhando mais num todo. Por trás até dos requisitos que chegam para você no ambiente. Qual que é o sentido daquele requisito? No contexto histórico que a gente vive, nos interesses que existem, que estão em jogo. Isso tudo faz parte da nossa vida, isso tudo faz parte da computação, porque a computação está em todo lugar. Mas olha só para você ver.
hoje em dia, as mídias, até as mídias televisivas, televisão, elas incentivam e tem cada vez mais, até aqui no Brasil, propaganda de aplicativos de rede social. Então pega, Uhum. por exemplo, Matheus, hoje em dia, isso não é brincadeira não, 80% da população passa 4 horas do dia em rede social. Sim. Por exemplo, Instagram não tenho. Instagram não tenho. E aí, por Uhum. exemplo, minha esposa e minha filha não passam muito porque eu não tenho costume de ficar. Uhum. Entendeu? A única coisa que minha filha gosta é aqueles microvídeos. E o que eu Uhum. percebo, e eu sempre converso isso com ela, eu sempre falo até isso com ela, olha, Ana, eu acho que existe um plano de emburrecimento, de deixar as pessoas ali o máximo de tempo possível na timeline, passando ali, e ali se perder o tempo e ele naquele mundo, e cada vez mais alienada para o resto das coisas. Enquanto isso, os governos estão fazendo o que quer, e as pessoas Uhum. estão menos atentas às coisas. É por isso que hoje eu gosto do Twitter. Porque hoje a Uhum. única comunidade que você vê onde tem pessoa tendo opinião, metendo pau no governo, falando bem ou falando mal, é ali. Porque no Uhum. Instagram você não vê isso. O Instagram é uma rede social de beleza, de postagem de corpos. Você não tem interação. Igual aqueles kawaii da vida, TikTok, é microvídeo. Você não tem interação. Onde hoje eu Uhum. vejo opinião crítica é Twitter. De Uhum. usuário é Twitter. É. Tem aquele tal do Parler lá que nem foi pra frente, não sei. E tem essas ideias agora, que até o Twitter incorporou aquela ideia do áudio, né? De criar os spaces também. Os Uhum. Twitter Space, que tipo a ideia daquele aplicativo de rede social de áudio lá que tinha pra iOS que eles criaram lá. Ah, Então, tá. e você vê o pessoal discutindo as coisas interessantes. Então, assim, é onde hoje eu vejo que as pessoas estão discutindo política, coisas Uhum. assim, é no Twitter. Agora, tirando isso, quem fica no Instagram, TikTok, esses trem, cara, eu acho que é meio que Uhum. controle, É. tipo assim, É. alienação, não é nem emburrecimento, acho que é alienação populacional, cara. E se É você porque alienar todo mundo e todo mundo ficar só nisso, né, cara, é meio que uma Matrix, né? Já é meio que um projeto de Matrix, né? É porque conhecimento é uma coisa que requer esforço. Assim, se você adquire conhecimento, quer dizer que você tem que empregar energia para sair de um ponto A até um ponto B. E essas redes sociais, elas querem captar a atenção, elas não querem educar ninguém, elas querem captar a atenção para te expor mais a propaganda, para ganhar dinheiro. É basicamente isso. Então, assim, é uma coisa que cognitivamente tem que ser muito mais simples, muito mais gostoso de consumir para que gere esse ciclo de você querer continuar, permanecer naquilo ali e continuar consumindo. Então, não é um ciclo de aprendizado, é um ciclo de ficar preso numa estrutura mesmo. E aí você vê o mundo evoluindo e você preso naquela estrutura porque alguém quer te mostrar propaganda. Entendeu? Então, assim, requer muito, muito esforço mesmo. Mas eu acho que Sim, o recado é esse. é Pegue isso aí. Não, muito vocês, bom. vai dar um bom início nessa análise mais crítica. Assim. Não, muito bom. Te agradecer, né, pessoalmente aí, te agradecer pelo bate-papo. Foi muito bom, muito engrandecedor. Eu acho que quem assistir a entrevista vai aprender muita coisa, vai ter uma ideia de como que as coisas funcionam, né, dentro da empresa, dentro das empresas aí que o Matheus trabalhou, né, que serve que isso escala para outras empresas dentro do mercado corporativo. Matheus, muito obrigado, tá? O canal tá sempre aberto aí para você, se você quiser fazer uma playlist, quiser ensinar alguma coisa, colocar no canal aí, quiser gravar um curso e falar, Adriano, coloca lá no canal. O canal tá aberto porque o Aulas de Computação nem tem meu nome, porque o objetivo é para ser para quem quiser agregar ali dentro. Se outra pessoa quiser Uhum. fazer um curso, colocar ali dentro, Adriano, quero colocar, fica à vontade, pode colocar. Então, muito obrigado, né? Te agradeço demais aí. Nossa, para mim foi uma honra muito grande. Assim, primeiro, uma alegria pessoal de poder te ver e da gente bater o papo. Eu tenho muita saudade do tempo que a gente teve junto. Você sabe o quanto eu gosto de você, da sua família. Então, para mim é uma honra poder falar Igualmente. com você, uma alegria assim enorme poder falar com você. Desejo todo sucesso para você, para o canal, para suas iniciativas. Fico feliz que você tenha voltado a BH. Imagino que quando essa pandemia passar, a gente vai poder se encontrar Se mais Deus, facilmente, se por puder Deus quiser.
Matheus, muito obrigado mesmo. Eu que agradeço. Brigadão e até a próxima. Até a próxima. Valeu!